estendeu as tuas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando estendeu as tuas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu as tuas mãos para mim. Maravilha. Deus nos abençoe. Nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, e versículo 15. Êxodo, capítulo 14, e versículo 15. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, e leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, glórias a Deus, nós vamos ver sobre a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e foram andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Digam: meu Deus, meu Pai, fala conosco pelo intermédio desta palavra que acabamos de ler. Pode assentar, meus irmãos, e glorifiquem ao Senhor com as palmas bem fortes
Obrigado, Jesus. Aleluia. Então nós vimos, meus irmãos, a dificuldade que teve de Faraó liberar o povo de Deus para sair do Egito. De forma nenhuma ele queria liberá-lo. Até o Senhor enviou as pragas para ver se até mesmo intimidaria ou faria com que ele abrisse mão dos povos de Israel que estavam lá no Egito, trabalhando como escravos para ele, porque o povo estava lá sofrendo terrivelmente e até mesmo pedindo a misericórdia de Deus, que Deus tivesse de misericórdia deles, porque eles queriam até congregarem e não tinha como, porque o trabalho era muito pesado. E então ali nós vimos que eles colocaram uma carga horária muito complicada, a fim de não terem oportunidade de estar, meus irmãos, cultuando a Deus. E então foi tirando deles aquele desejo ardente de falar de Jesus, de receberem a Jesus diante daquele povo. Mas Deus, por sua vez, aleluia, olhando para aquele povo, ouviu o clamor do povo, dos irmãos que ali estavam clamando e buscando, né? E então Deus respondeu e fez com que Moisés fosse tirar aquele povo. Deus nomeou a Moisés para que pudesse tirar aquele povo do Egito. Moisés, portanto, quando Deus falou com ele, ele achou um cargo muito pesado, ele achou muito difícil. Como pode ser, Senhor? Eles me matarão ali e não conseguirei fazer isso, mas se o Senhor for comigo, eu irei. E Deus então prometeu: vai, porque eu serei contigo, aleluia. Eu irei contigo para tirar este povo. E o coração de Faraó estava endurecido por grandes ameaças, por grandes e fortes pragas que aconteceu ali no Egito. Ainda não foram suficientes para que Faraó liberasse, o povo de Deus da saída daquele lugar para, meus irmãos, o campo em que Deus tinha designado. E então ali nós vimos que precisou muitas vezes Moisés investir contra Faraó e pedindo pela misericórdia que aquele povo saísse. Foi quando chega então na última praga, então não teve jeito. O Faraó, ele não teve como negar, porque foi muito forte a morte dos primogênitos, aonde cada casa tinha um morto, uma pessoa, cada casa estava de luto, porque os primogênitos tinham morrido, aleluia, conforme a determinação de Deus. E quando então agora Faraó vê aquilo, então ele fala para que o povo, ordena ao povo que saia rapidamente do Egito, que o povo de Deus, o povo de Israel, saia rapidamente, porque eles ficaram amedrontados, ficaram com medo deles também morrerem e matarem Faraó e seus filhos, e matarem toda a população, porque eles sabiam que o Deus de Moisés, o Deus que Moisés servia, era um Deus verdadeiro, um Deus forte. E então naquele momento o povo sai do Egito. Mas quando o povo sai do Egito agora, meus irmãos, Faraó arrependeu de ter liberado eles, arrependeu de ter dado cartas brancas para eles saírem do Egito. E então agora começa a persegui-lo para trazer de volta. Corre atrás do povo de novo, para poder trazê-lo de volta. E Deus sempre livrando o seu povo, aleluia. Deus, por sua vez, ele colocava uma coluna de fogo na noite, e nós vimos enquanto o sol estava escaldante, um sol muito quente no deserto, Deus mandava uma nuvem cobrir o sol, para que o povo de Deus andasse no refrigério, aleluia. Deus sempre preocupou com o bem-estar de cada um de nós, aleluia. Deus sempre preocupou em nos abençoar. E então aquele povo não estavam entendendo, eles estavam se
sabiam e não estavam entendendo o mistério de Deus. Mas ali nós vimos o trabalhar do Senhor. E quando agora eles vão fugindo do povo do Egito, e então quando ele está assim, meus irmãos, de frente com o mar, aonde não tinha passagem nem para a direita e nem para a esquerda, não tinha como eles voltar atrás, porque o inimigo já estava vindo atrás deles, ele já estava próximo para pegá-lo e para destruí-lo. Mas, meus irmãos, quando o Senhor fala agora para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem, diga ao povo que andem, que lutem, aleluia. E o que você tem nas suas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado aqui nas minhas mãos, Senhor. Toca esse cajado nas águas, porque as águas vão se abrir, Moisés, e o povo vão passar em seco, aleluia, para o outro lado do mar. Moisés então pega o cajado e toca na água, e a água faz muro à direita e faz muro à esquerda, e o povo de Israel passa em seco, aleluia, sem molhar os pés, sem ter nenhum problema com as águas, porque o caminho estava seco por onde eles passavam. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam chegando, quando passou o último israelita, o povo de Faraó já estava quase no meio do mar, para também apanhar o povo de Deus. Mas quando passa o último israelita, então Deus fala para Moisés novamente: Moisés, toca na água de novo. E ele tocou na água novamente, e agora as águas voltaram para o seu lugar, e matando todos aqueles egípcios de Faraó. Então, meus irmãos, nós vemos a providência de Deus, Deus livrando o seu povo, Deus livra aqueles que realmente lutam, meus irmãos, para o seu bem-estar, para a alegria, aleluia, para a felicidade do teu ser. Nós vemos aqui o trabalhar de Deus. Quando um milagre desse, meus irmãos, podemos imaginar, meus irmãos, como pode uma água fazer muro? Como pode, meus irmãos, a água ficar em pé, como se fosse um muro, sem poder voltar de um lado para o outro? E o outro lado também fez muro, 2 muros, e ficou seco no meio. Olha que mistério de Deus, olha que mistério, meus irmãos. O que Deus não faz para livrar o seu povo? O que Deus não faz, meus irmãos, para livrar, aleluia, a sua igreja amada, aleluia. E ali eles passaram, meus irmãos, fortemente, tranquilamente, passou do outro lado, meus irmãos, vitoriosos. Quando também, meus irmãos, houve um atraso do povo de Faraó, as rodas dos seus carros quebraram, e eles tiveram que parar no caminho para consertar as rodas dos seus carros. E ali, meus irmãos, teve um atraso, foi por onde que não conseguiram apoiar o povo de Deus. Então nós não temos que ter medo do que o inimigo possa fazer por nós, porque o maior está conosco, o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, o mundo luta, o inimigo luta para ver a derrota do homem, para ver a derrota do semelhante. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, por sua vez, estende as mãos para retirar toda a maldição, para retirar todo o mal, todo o engano, toda a falsidade. O Senhor está operando milagrosamente no meio do seu povo, livrando o seu povo da catástrofe. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, e bem-aventurados são aqueles que nele creem, bem-aventurados são aqueles que nele acreditam, e a sua misericórdia. Então o anjo de Deus, que estava, meus irmãos, atrás do povo de Deus, estava atrás do povo de Faraó, eles estavam, ou seja, na frente, passaram para trás. Eles estavam fazendo frente para levar o povo para um caminho, para que eles não se, vamos dizer assim, não se machucassem, guiando eles. Mas agora, porque o inimigo já estava bem próximo,
próximo, o anjo passou para trás, para proteger mais ainda o rebanho, para proteger o seu povo. Os dois anjos passaram, os anjos que estavam fazendo frente, passaram para trás agora. Por quê? Para que nenhum mal acontecesse com o povo de Deus. Deus não quer que nenhum mal aconteça conosco. Deus não quer que nenhum mal aconteça com o seu povo. E então é isso, meus irmãos. Nós temos visto diversos e grandes livramentos. Nós temos as mãos de Deus operando fortemente, meu Deus, em grandes acidentes, em grandes coisas terríveis, catástrofes. Mas nós vimos as mãos de Deus operando, porque aqueles que creem são vitoriosos da parte do Senhor. Podem glorificar o nome do Senhor, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que os egípcios o seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Deus, Ele dá tanto livramento para nós, é ou não é, irmãos? Dá tanto livramento. Quem sabe já aconteceu também com você, de ter uma viagem marcada ou alguma coisa assim, e quando chega na hora H não deu certo, né? E muitas vezes isso é um livramento de Deus. Muitas vezes Deus atrasa nós para uma certa situação, e você começa a pensar: mas por que eu estou tão atrasado desse jeito? Por que eu atrasei tanto dessa forma? E era Deus que estava cuidando de você, e era Deus que estava te protegendo de alguma coisa que estava para acontecer, e nós não entendemos os mistérios de Deus. Quantas pessoas que tinham marcada viagem para o voo, para o avião, e chega na hora, não consegue chegar no momento, no aeroporto, não consegue embarcar de forma nenhuma. Acontece alguma coisa, e às vezes a pessoa fica nervosa, fica irritada, né? Por que não deu certo? O que aconteceu? Né? E começa a imaginar, e depois vem a notícia que foi um grande livramento da parte de Deus, porque aconteceu algo. Muitos morreram, todos morreram, mas ele estava ali intacto. Muitas vezes acontece, tudo é proteção de Deus, irmãos. Tudo é proteção. Quando nós oramos nessa direção, quando nós pedimos a Deus a proteção divina acontece na nossa vida. Eu trabalhava, meus irmãos, lá na cidade de Campinas, e um dia eu tive que faltar do serviço, não estava bem, e mandei, ali, até mesmo falei com o meu chefe que eu não poderia estar de forma nenhuma, por escrito, mandei uma declaração por escrito. E então, meus irmãos, e quando eu chego no outro dia de manhã, veio uma pessoa do meu setor me encontrar e falou assim: por que você não veio ontem? Eu falei assim: eu não pude vir, eu não estava bem. Ele falou assim: porque Deus estava na sua vida, porque o ônibus que nós estávamos, ele foi abordado por ladrões. Levaram nós numa ribanceira, roubaram todo o nosso pagamento, roubaram joias das aeromoças. Eu trabalhava no aeroporto lá de Viracopos. As aeromoças que estavam no ônibus roubaram as joias, roubaram os celulares, roubaram tickets, vales, deixaram limpar todo o ônibus. Os funcionários ficou sem nada e deixaram todos a pé. Olha, irmãos, que tristeza, né? E depois eu fiquei muito preocupado que eles poderiam ter me mandado embora, ou porque estava muito apertado na empresa, não podia faltar de jeito nenhum, né? Mas Deus me livrou naquele dia. Então, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes eu ia até na porta e dizer: eu vou assim mesmo.
Talvez se eu não aguentar, eles me levam para o hospital, alguma coisa. Mas depois alguma coisa fazia eu voltar de novo. A minha esposa disse: não vai, quando é assim não vai, porque vai acontecer alguma coisa. E ela estava certa, e aconteceu mesmo, né? Então Deus, irmãos, livra. Deus dá livramento. Mas por que não deram livramento para as outras pessoas? Não sei porque essas coisas acontecem. Mas nós, quando estamos no propósito de Deus, é diferente. Quando nós estamos no propósito de Deus, as coisas mudam, né? Deus, por sua vez, Ele luta, Ele abençoa, Ele nos fortalece. Ainda que eu estivesse ali, né, poderia até mesmo receber o livramento de não ter sido roubado, né? Como de uma vez também, lá na mesma cidade onde eu estava, né, que eu entrei no banco para poder sacar o dinheiro. Eu tinha vendido uma casa, eu ia sacar o dinheiro para poder já comprar uma outra casa que estava tudo engatilhado. Já na fila ali, para mim, quase tem mais 3 pessoas na minha frente, já era a minha vez. Aí os ladrões entraram dentro do banco, né, com metralhadoras. Foi muito difícil, meus irmãos, foi muito difícil. E nós vimos ali o sufoco, né? Eles deram um saquinho de vazio para cada pessoa do caixa para colocar todo o dinheiro dentro, com muita rapidez, tinha que ser tudo rápido. Aquele relâmpago, crianças chorando, mulheres chorando, gritando. Foi um reboliço muito grande. Mas Deus deu o livramento. Deus nos livrou. Roubaram todos que estavam na fila junto comigo e não me roubaram. Porque eu não sei, Deus cegou ele naquele momento. Ou talvez pessoas que já tinham me roubado, né? Talvez pessoas que já tinham me roubado e confundiu, e eu saí intacto, pela misericórdia de Deus. Então são livramentos que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Não só comigo, eu vi com meus amigos de trabalho, tantos livramentos acontecendo, né, irmãos? As pessoas, nossos vizinhos, também recebem tantos livramentos, porque a palavra de Deus fala: quando você serve a Deus, Deus não abençoa só você, mas abençoa todos que estão em sua volta, aleluia. Todos que estão em sua volta são abençoados por Deus, aleluia, porque você está ali como luz, né? É muito importante saber que o trabalhar de Deus continua, não só foi no passado, não só foi com aquele povo de Israel, com aquele povo, meus irmãos, aleluia, que Deus tinha promessa de aliança, porque Deus tem uma aliança conosco também, né? Porque Deus também tem uma aliança conosco. Nós temos uma aliança com Deus quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e então agora fazemos parte dessa nova aliança e seremos abençoados fortemente em todos os dias, desde que nós não quebramos a nossa aliança com Cristo, que essa aliança permaneça em nossa vida para todos sempre. Digam amém. Podem glorificar a Deus, aleluia, oh glória a Jesus. Então é isso, não tenham medo do que possa fazer o inimigo, não tenham medo da situação. Talvez você passe por momentos difíceis, quando as pessoas às vezes são servos de Deus, mas irmãos, na sua casa tem pessoas que são usuários de droga, tem pessoas que passam por lutas terríveis, né? Os servos de Deus também sofrem com isso, né? Com filhos assim, com pessoas da família, e não é isso que eu queria, Senhor, não é isso, eu queria que abençoasse a minha vida, não é? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, não é? Por dentro e por fora. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, meus irmãos. Ele é tão maravilhoso que quando eu estava esses dias ali no velório, a gente estava fazendo ali um culto fúnebre, né? Da saudosa irmã Mercedes, eu pude perceber ali algo, aquele povo, de uma mulher que chorava e dizia: e agora, mãe, quem vai orar por nós? Era você que orava. Ela quis dizer assim, né? Que todas as coisas vieram à mãe. Ela não é. Acontecia uma coisa, corria lá para a mãe: mãe, ora, faz uma campanha, faz isso, mãe, faz aquilo, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, ora de madrugada. Ela não é.
É sempre assim, não é, irmãos? E então, né, a mãe é a coluna, está ali, né? E agora aquela coluna estava descendo a sepultura. Eles se sentiram como órfãos, como se não tivesse mais nada, sentiram sem chão. Eu dizia agora, a sua mãe foi, mas nós continuamos aqui orando por vocês. Nós estamos orando, a igreja está orando por vocês, todo mundo está orando por vocês, e agora vocês precisam tomar a decisão que a sua mãe tomou. Então agora alguém tem que ficar no lugar da sua mãe, né? Agora alguém tem que ficar no lugar da sua mãe. Seja uma coluna, né? Seja uma coluna, para que quando as pessoas da família vierem, recorram a você, para que você ore, para que você busque, para que você clame, porque sempre tem que ter alguém mais forte, não é? Dentro de uma família sempre tem que ter um esteio, porque senão não tem como, aí vai tudo, né, por água abaixo. É necessário que tenha, é necessário que prepare alguém na família, é necessário que alguém se prontifique em servir a Deus, em passar instruções espirituais para a família. É ou não é, irmãos? Então é isso, né? A gente pode perceber tudo isso dentro daqueles momentos difíceis em que a família passa, né? E estavam passando. Não é fácil a separação da carne, não é fácil, não é brincadeira, irmãos, né? Então, mas acontece, tem que acontecer. Nós não vamos ficar todo o tempo, né, nessa vida. Tudo tem o seu tempo determinado, e cada um tem a sua determinação dada por Deus, né? Chegou o momento, vai. Então é isso, temos que estar preparados, é ou não é? Temos que estar preparados, não sabemos o dia de amanhã, né? Acontece tantas coisas. Eu não estava falando do acidente, é uma coisa que acontece tão rápido assim, ó, milésimo de segundo, ninguém sabe o que aconteceu, já o carro já começa a rodar, já começa, é incrível, né? Mas quando se tem Deus, as coisas mudam, né? Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Quem entendeu a palavra de Deus, podem glorificar com as palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Peça o que queres agora para o Senhor. Ele está conosco. O Senhor está aqui, irmãos. Pede o que você precisa. Não tenha medo, não tenha vergonha de clamar. Clame. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso, venha abençoar a vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor, nessa tarde e vieram receber a bênção. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos guardando e nos livrando, assim como guardou, meu Deus, ao povo de Israel. Ó Deus, naquela luta ferrenha, ó Deus, que eles estavam naquelas perseguições, e o Senhor também está nos guardando, meu Deus, repreendendo todo o mal. Repreenda, meu Deus, toda a obra do inimigo, toda a obra das trevas, vai queimando todo o mal agora, joga por terra, Pai, todo impedimento, Pai querido, Pai amado, eu creio na vitória, eu creio no poder do Espírito Santo, Senhor. Renova as nossas forças, meu Pai, renova as forças dos teus filhos, deixa ser uma bênção na tua presença, Pai. Oh, glórias a Deus, ó Deus, se é da sua vontade revelar, revela pelo teu Espírito Santo, revela pelos dons do Espírito Santo nesta tarde, meu Senhor. Aqui estamos como vaso para ser usado nas tuas mãos. Seja o Senhor operando milagrosamente, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus queridos. Aleluia, canta assim, ó. Se as águas do mar da vida quiseres te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiseres te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Podem glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aqui entre nós me faz saber o Espírito Santo. E essa pessoa sente uma dor interna. E você percebe que você levanta com essa dor no seu corpo. E Deus está repreendendo, uma seta maligna. Cadê essa pessoa? Está entre nós. Receba a tua vitória, viu? Em nome de Jesus Cristo. Palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aqui entre nós tem uma pessoa que me faz saber o Espírito Santo. Você tem clamado muito para uma pessoa da sua família. Você olha para aquela pessoa e você diz: meu Deus, não posso fazer nada, mas Deus já está fazendo. Cadê essa pessoa? Levanta a sua mão. Isso, receba a tua bênção, a tua vitória. As palmas é para Jesus. Glórias a Deus. Tem duas pessoas entre nós que Deus está fortalecendo o teu ministério. Cadê essas duas pessoas? Aleluia. Receba a sua vitória, receba a tua bênção, meu irmão. Palmas bem fortes para Jesus. Graças a Deus. Nós vamos agradecer. Quem está grato a Deus por este culto? À noite tem mais, À noite o nosso irmão, o operador Anderson, vai estar pregando a palavra, orando por todos que comparecerem no culto da Fundação Reviver. Agradecemos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido na nossa vida. Senhor, leve em paz os teus servos para a sua casa, felizes, abençoados e salvos, Senhor. Seja tuas mãos agindo fortemente para a glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Digam assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Vão com Deus.